do Nuvens de Valores 9 de agosto de 2023. Nesse vídeo vamos trazer uma atualização gráfica para vocês de Prio 3 e 3R, já que faz um bom tempo que a gente não traz esses ativos aqui no nosso canal. Lembrando que são apenas estudos com algumas médias, indicadores e principalmente com as nuvens de Ichimoku. Não é recomendação de compra ou de venda de ativo, a gente apenas divide alguns dos nossos estudos aqui com vocês, para a gente bater um papo, para vocês também aprenderem um pouco acerca de alguns indicadores sobre a movimentação do preço. Sintam-se à vontade para deixar um comentário, para também deixar uma curtida no vídeo para ajudar a divulgar nosso canal. Começando aqui rapidamente por Prio 3. Prio 3 nessa semana, a gente fechou hoje, quarta-feira, nos R$ 48,12. E qual a condição que a gente tem aqui? Nosso gráfico de Prio 3 semanal. É o gráfico que a gente gosta de olhar. É o porquê. É um preço acima das nuvens, acima das médias de 250, acima de todas as médias do nosso gráfico semanal, sem muito o que dizer. É só a gente olhar, por exemplo, até dando um zoom out aqui no preço, tendência clara de alta de Prio 3, não tem o que a gente muito falar sobre a tendência do ativo, a tendência clara de alta, claro. A gente nunca sabe também quando vai ser o topo, pode ser que o ativo agora comece a corrigir, claro, pode ser, mas aqui, pelo menos hoje, quarta-feira, dia 9, a gente ainda vê uma tendência altista forte aqui da Prio 3. E quais as demais condições que a gente tem nos nossos indicadores? Olha só, a gente tem um DMI positivo acima do vermelho, já o cruzamento que ocorreu na semana de 19 de junho, e o nosso ADX aqui começou a ganhar força a partir, olha só, de 3 de 10 de julho, começou a ganhar velocidade, cruzou o nível de 15 na semana de 17 de julho, ganhou aqui o nível de 20 a partir do final de julho, olha só, apontando para cima, indicando força na tendência. Quem está acima é o verde, é força na tendência altista. Percebam que por muitas semanas ele veio perdendo aqui velocidade, veio perdendo força, indicando aqui uma certa lateralidade por algumas semanas aqui em Prio 3. A gente vê, ó, a mesma coisa que a gente viu aqui no preço, a gente viu no indicador, e depois quando ele começa a ganhar o nível de 15, o nível de 20, a gente começa a ver realmente o início aqui de uma tendência em Prio 3. A gente alertou também algumas questões aqui nos demais indicadores, trazendo para vocês, olha só. Nesse movimento lateral de Prio 3, a gente tinha um Money Flow Index, essa linha verde, abaixo do nível de 50, indicando uma probabilidade de um fluxo mais vendedor no ativo, que recuperou o seu fluxo comprador a partir principalmente aqui da semana de 19 de junho, quando ele volta a cruzar o nível de 50. E olha só onde a gente ainda estava. Na semana de 19 de junho, a gente fechou o Prio 3 ainda nos R$ 38,21. Para quem gosta de operar o Money Flow Index, por exemplo, quando ele tem algum fechamento acima do nível de 50, poderia ter comprado na abertura da semana seguinte, compraria Prio 3 nos R$ 38,21. A gente trouxe algum racional até indicando uma possibilidade de alta do ativo para quem já acompanha nosso canal, mas eu vou retomar o racional que a gente fez na época, quando o ativo começou a fechar aqui acima da média vinho, acima da exponencial de 21, fechamento também acima de um topo anterior aqui, que deixou entre abril e maio de 23. Claro, seria interessante também deixar um stop abaixo de algum fundo anterior, mas é verdade que a operação aqui andou em Prio 3. Poderia ter falhado? Claro, tudo falha, não existe nada 100%. Se alguém descobriu algo 100% na Bolsa de Valores, guardou para si. A gente apenas estuda possibilidades e a gente começa a ver movimentação do preço. Quando pode ter algum racional interessante, a gente também divide com vocês, mas claro, sempre invistam com responsabilidade. A ideia do nosso canal aqui é caráter educacional. A gente não faz recomendação. Mas olha só, a partir da semana 19 de junho tinha um Money Flow Index acima do nível de 50, um IFR acima do nível de 50, já tentando desenhar um suporte no IFR aqui no nível de 50 há algumas semanas, e o nosso estocástico também já estava apontando para cima. Muita atenção que agora no momento a gente já tem um IFR aqui numa região de sobrecompra, um estocástico também já aqui no nível de sobrecompra. Claro, tem alguns modelos que trabalham com uma compra na entrada quando ele começa a trabalhar na região de sobrecompra, mas aqui no nosso canal a gente é mais moderado, a gente sempre pondera tudo que a gente fala, mas por enquanto o ativo ainda continua com uma tendência aqui altista. Claro, ele pode indicar também um momento um pouco mais esticado, já que a gente está longe da média lenta do Ichimoku aqui. No momento a média lenta do Ichimoku está nos R$ 39,00
a nossa exponencial de 21 aqui, deixa eu trazer para vocês, estamos nos R$ 39,62, ou seja, estamos também longe das médias. Para quem gosta de buscar alguma entrada próximo das médias, seria uma entrada esticada aqui no momento de Prio 3, mas por enquanto aqui a gente tem uma tendência altista. A gente vai continuar trazendo atualizações para vocês nas próximas semanas. A partir do momento também que a gente vê, se tiver algum movimento brusco durante a semana, a gente tenta também trazer uma atualização durante a semana, mas a gente sempre que possível aí traz principalmente o nosso gráfico semanal. Se tiver algum acionista da Prio 3 quiser deixar algum comentário referente também aos resultados da empresa, expectativas para as próximas semanas e meses, vocês acreditam que o ativo vai continuar a valorizar no resto agora de 2023, ou é o momento do preço descansar um pouco e já pensar já mesmo em 2024? Se tiver algum acionista da Prio 3 também, deixe em comentários. E agora a gente vai continuar agora com o 3R na tela. 3R aqui no nosso gráfico semanal, vamos começar aqui com 3R, se eu não me engano 3R, se tiver algum acionista também quiser deixar algum comentário, 3R acho que é divulgação de resultados, acho que é essa semana, se eu não me engano, não sei se é hoje ou se foi ontem, sinceramente eu apenas estou fazendo aqui a análise gráfica, não vi ainda sobre o resultado da empresa. Hoje, quarta-feira, aqui no nosso gráfico semanal, fechamos nos R$ 36,88, até o momento uma valorização de 0,55%. O que temos aqui? Diferentemente da Prio 3, que é uma clara tendência de alta, que a gente já está com fechamento acima de todas as médias, a gente vê um gráfico em franca tendência altista há meses, até mesmo anos. Sempre damos um out aqui no gráfico da 3R para mostrar também o caráter educacional aqui dos gráficos. A gente vê um movimento mais lateral, região de topo aqui mais ou menos na região de R$ 49, R$ 50 reais, e uma região aqui de fundo de suporte mais ou menos entre os R$ 25 e R$ 26 reais. Então a gente tem um gráfico aqui mais lateral, o Ishimoku vai funcionar melhor, principalmente num gráfico em tendência, então a gente faz uma análise com vocês, mas sempre pondera a lateralidade aqui no gráfico da 3R. Mas o que a gente tem? A gente tinha uma hipótese, para quem também já acompanha nosso canal, a gente tinha uma hipótese que a exponencial de 21 estava servindo como uma região forte de resistência. Perceba essa média vermelha aqui, uma resistência na semana de 8 de maio, resistência 15, 22 de maio, voltou a tocar em 5 de junho, voltou a tocar em 10 de julho e fecha finalmente acima da exponencial de 21. Deixa eu trazer aqui um zoom para vocês. É a nossa média vermelha aqui, estava servindo como uma forte região de resistência. A gente teve um fechamento acima dessa média na semana de 17 de julho. A partir de 17 de julho, aqui o ativo ainda estava na região dos R$ 35 reais, o ativo começou a ensaiar renovação de máximas, começou também a fechar acima da exponencial de 50, aritmética de 50, acima da nossa média lenta do Ishimoku. Até a semana passada fez um fechamento interessante aqui acima da nossa média lenta do Ishimoku. Para quem gosta de comprar quando ele fecha acima, por exemplo aqui, acima da nossa média vinho, faria um sentido, por exemplo, uma compra aqui na abertura dessa semana de 7 de agosto, mas até o momento o que nos chama atenção, percebam que ele veio tocar a nuvem aqui. A nuvem de Ishimoku, ela tanto pode nos dizer a direção do preço referente a uma tendência segundo as nuvens, como ela também pode servir como uma região de suporte ou resistência. A borda superior aqui na 3R está na região aqui, deixa eu colocar precisamente para vocês, deixa eu colocar aqui, região dos R$ 38,61. Até vamos deixar anotado também essa região, porque ela sempre é uma região importante, principalmente quando ela toca assim e devolve. Então vamos colocar aqui, borda superior nos 38,61. Borda superior. Seria interessante essa semana aqui da 3R, de preferência o fechamento aqui acima da borda, para recuperar um viés neutro aqui, segundo as nuvens de Ishimoku, para depois posteriormente fechar acima das nuvens. Muita atenção, principalmente quando ele deixa assim uma região de resistência exatamente das nuvens. A gente pode, claro, estamos ainda na quarta-feira, mas dependendo do fechamento dessa semana, a gente pode começar a compreender aqui a nuvem como uma região de resistência aqui de preço na 3R. Mas olha só, interessante, fechamento aqui acima das médias de 50. A gente tinha uma hipótese, para quem também acompanha o nosso canal, a gente viu aqui, deixa eu trazer para vocês, uma hipótese que o ativo começou a desenhar um fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto, ele desenhando fundos mais altos, topos mais altos aqui. Na 3R a gente tinha uma hipótese, claro, uma hipótese que ele estava aqui ensaiando algum tipo de retomada, já que a gente está com um momento mais lateral, mas ao mesmo tempo a gente viu um fluxo de comprador aqui tomando as rédeas do ativo, o estocástico já tinha cruzado acima do nível aqui de sobrevenda, e a partir, olha só, da semana 17 de julho, um IFR acima dos 50 e o nosso Money Flow Index acima do nível de 50 a partir de 24 aqui de julho. Aqui alguns indicativos bem interessantes aqui na 3R, mas muita atenção, por exemplo, como a gente tem
um movimento mais lateral na 3R. Temos um ADX aqui abaixo do nível do 15 e do 20, muita atenção com o nosso estocástico, porque estamos aqui numa região já de sobrecompra. Caso ele perca aqui o nível de 80, pode, claro, sempre trabalhando com possibilidades, pode indicar também uma região aqui de topo. Muita atenção, já que a gente gosta de olhar principalmente o estocástico, esse indicador aqui com essa linha azul e laranja, principalmente quando o ativo está com um momento mais lateral. Então vamos ver aí o que a 3R vai aprontar. Se tiver algum acionista da 3R, quiser deixar algum comentário também referente ao resultado da empresa, ou a expectativa do preço aí para as próximas semanas e meses. Vamos deixar marcado aqui também a nossa média vinho, que é a média mais importante aqui do nosso Shimoku, na região dos R$ 34,95. Até deixei aqui já. Percebam que a nossa média lenta do Shimoku é a média de 26, e até o momento a mínima da semana da 3R foi R$ 34,92, praticamente a média aqui do Shimoku cravando a mínima. Interessante aqui, de preferência, um fechamento acima do 38,61. Se não conseguir, a gente gostaria de ver um fechamento pelo menos acima dos R$ 34,95, porque é a nossa média lenta do Shimoku. A gente sempre gosta de ver o ativo acima dessa média lenta. E também vamos deixar marcado o nosso exponencial de 21, que está aqui na região dos R$ 33,76. Por quê? Porque essa média foi muito importante aqui como região de resistência. Quem sabe, caso tenha alguma correção aqui na 3R, é interessante que ela sirva também como uma troca de polaridade, ou seja, uma região de suporte. Então vamos ficar aqui de olho também nos R$ 33,76. Então a gente continua aqui com um movimento ainda bem lateral da 3R por muitos meses e anos. É claro, a gente vai ficar atento caso nos próximos meses a gente tenha, quem sabe, um rompimento aqui dessa região de topo, uma correção para o ativo realmente ir embora. Por enquanto, um movimento mais lateral, mas pensando aqui no curto, no médio prazo, ganhou a exponencial de 21, foi um movimento aqui interessante. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, lembrando que é um caráter educacional, a gente gosta de analisar aqui os gráficos com vocês, a ideia é deixar um legado educacional para vocês. Para quem acompanhar nosso canal vai começar a entender como a gente trabalha com as médias, com os indicadores, é praticamente um curso gratuito aí para vocês. Lembrando que a ideia do nosso canal é apenas ajudar e auxiliar os investidores na tomada de decisão, mas a gente não faz recomendação de compra ou venda de ativo. Forte abraço, bons investimentos e tenham uma ótima semana.